Nossa aula de hoje é sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrabando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra essa exigência. Isso fez surgir no ano de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, estado de Minas Gerais, uma conspiração que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Desse movimento faziam parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes e a elite mineira. Mas entre eles destacou-se um homem simples e muito corajoso, dentista ambulante, mascate, garimpeiro e militar, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Alguns fatores determinaram esse movimento: a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal, que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos. Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente. Pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Os inconfidentes não obtiveram êxito em seus planos, pois um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Com o resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e seu principal líder, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de frustrada a Inconfidência, deixou uma semente de luta pela liberdade. O grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono da mina Inácio de Alvarenga, o padre Jolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim, liberta quaesera também, que significa liberdade, ainda que tardia. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista de 1932 para os paulistas. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo Estado de Minas Gerais.
algumas curiosidades sobre a Inconfidência. Na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, ela foi furtada, sendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Tratando-se de uma condenação por inconfidência, traição à coroa, o ensino das igrejas não poderiam tocar quando da execução. Afirma a lenda que, mesmo assim, no momento do enforcamento, o sino da igreja local soou 5 badaladas. A casa de Tiradentes foi arrasada, o seu local foi salgado, para que mais nada ali nascesse. E as autoridades declararam infames todos os seus descendentes. Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes. Como alferes, o máximo permitido pelo exército português seria um discreto bigode. Durante o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os presos, tinham periodicamente os cabelos e a barba aparados para evitar a proliferação de piolhos e durante a execução estava careca com a barba feita, pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda.